Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos iniciando o Evangelho online do Centro Espírita Esperança e Fé. Sejam todos muito bem-vindos. E para iniciar a nossa reunião, eu vou pedir para a nossa companheira Amara Rúbia para fazer a leitura do Evangelho. Mara, por gentileza. É do capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação, Instruções dos Espíritos, no item 10. Foi ditado pelo Espírito Paulo, em Paris, 1860. Meus filhos, na máxima, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu. Sobre a terra, porque à sombra desse estandarte, eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graças diante do Senhor. Essa divisa é a flama celeste, a coluna luminosa que guia os homens pelo deserto da vida para conduzi-los à terra da promissão. Ela brilha no céu como a auréola santa na fonte dos eleitos. E na terra está gravada no coração daqueles a quem Jesus dirá: passai à direita, benditos de meu Pai. Podeis reconhecê-los pelo perfume da caridade que espargem ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus. Nada melhor resume os deveres do homem do que essa máxima, de ordem divina. O Espiritismo não podia provar melhor a sua origem do que oferecendo-a por regra, porque ela é o reflexo do mais puro cristianismo. Com essa orientação, o homem jamais se transviará. Aplicai-vos, portanto, meus amigos, a compreender-lhe o sentido profundo e as consequências da sua aplicação, e a procurar, por vós mesmos, todas as maneiras de aplicá-la. Submetei todas as vossas ações ao controle da caridade, e a vossa consciência vos responderá. Não somente ela evitará que façais o mal, mas ainda vos levará a fazer o bem. Porque não basta uma virtude negativa, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, sempre existe a ação da vontade. Para se praticar o mal, basta, as mais das vezes, a inércia e a negligência. Meus amigos, agradecer a Deus que vos permitiu gozar a luz do Espiritismo. Não porque somente os que possuem possam salvar-se, mas porque, ajudando-vos a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos torna melhores cristãos. Fazei, pois, que ao vos vendo se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma e a mesma coisa, porque todos os que praticam a caridade são discípulos de Jesus, qualquer que seja o culto a que pertençam. Obrigada, Mara. Agora, a nossa companheira Iraídes irá fazer a nossa oração inicial. Levemos o nosso pensamento a Deus. Levemos o nosso pensamento a Deus, meus irmãos. A Jesus, nosso Mestre amado, divino companheiro de todos os instantes, Mãe Maria Santíssima, a intercessora de Jesus junto a nós aqui na terra, nesse instante, em que tantos corações se acham aflitos, angustiados pela incerteza do amanhã. Que possamos estar conectados com o Pai, conectados com o amor divino do nosso Mestre amado. Que
possamos espalhar ao redor de nós, nos nossos lares, com aqueles a quem nos conectamos, mesmo à distância, distribuindo um sorriso, uma palavra amiga, uma palavra de otimismo, de ânimo, para todos os companheiros da Terra, nossos irmãos queridos, crianças, idosos que se vê tão abandonados nesse instante, nossas crianças tão deprimidas por não estar com os amigos. Estamos sim, Senhor, reunidos, junto a nossas famílias, com muita alegria, mas também queremos expandir esse amor até aqueles irmãos mais necessitados, aqueles angustiados, aqueles que não veem saída para seus problemas nesses instantes, que possam os benfeitores, trabalhadores de Jesus, que estão sempre a postos para nos acudir, nos amparar, que possa levar até esses nossos irmãos a força, a coragem, a esperança para dias melhores. Senhor, nós vos agradecemos as inúmeras benesses que recebemos todos os dias. Cada lar hoje conectado com a prece, que possa receber a luz do seu divino coração e que possa nos amparar, não só hoje, Senhor, mas todos os instantes do nosso dia. Obrigada, Senhor, por tudo que recebemos. Abençoe a mim e todos os meus irmãos, que assim seja. Que assim seja, e obrigada, Iraís. Agora, então, nós vamos passar a palavra para a nossa amiga Nancy, que hoje irá fazer a explanação do Evangelho para nós, né? Fora da caridade não há salvação. Eita caridade, hein? Então, vamos lá, Nancy, seja bem-vinda, a palavra é sua. Vamos lá. Boa noite a todas e a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Um respeito muito grande ver minhas amigas e meus amigos aqui. Muito obrigada. E também meus amigos no plano espiritual, o Alcir e principalmente a Antonieta Marini, que tem um respeito e um carinho muito grande. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Nós que agradecemos. Você que está sempre no presencial, estava sempre pronta e agora no virtual também. Muito obrigada, Nancy. Para nós é um prazer estar aqui com vocês. Que assim pode começar a passar os slides para nós, então. Nós lemos, então, o item 10, né? E nós vamos, então, falar como é que fica esse item 10, né? Que é do Paulo aqui, que ele mostrou a importância máxima da caridade. E como que o Espiritismo vê essa caridade, né? Então, vamos lá. Então, o objetivo do nosso estudo, eu ia falar aula, o objetivo do nosso estudo é analisar a caridade segundo o Espiritismo, mostrando as diversas formas que é material e também a moral, enfatizando o verdadeiro sentido da caridade segundo Jesus, a benevolência, a indulgência e o perdão. A gente costuma dizer que é o BIP, né? E compreender a caridade exercitando, né? Para qual nós temos que vencer o orgulho e o egoísmo. Então, vamos ver como é que a gente colocou isso para vocês, né? Então, nós iniciamos primeiro o que é caridade segundo o Espiritismo, né? Então, a caridade é o dever moral de toda pessoa. E não é apenas o auxílio material, mas principalmente o auxílio moral, né?
Então, que jeito que nós podemos praticar no sentido moral? O carinho fraternal, os abraços, agora não pode, né? Por causa da pandemia tem que dar só o cotovelo. Mas, de uma forma geral, o abraço é uma coisa muito boa, né? Troca de energia, abraços, perdão das ofensas, auto-perdão, sorriso, simpatia, enfim, conviver com o outro e conosco mesmo. Porque nós precisamos ter caridade conosco também, né? Então, conviver com o outro e conosco mesmo. A Joana de Anjos nos diz assim, ó, a convivência feliz é um alimento para a alma que se nutre de alegria, né? O calor do próximo, mesmo quando há dificuldade. Então, mesmo com dificuldade, quando nós estamos nessa convivência, só o fato de nós convivermos com o outro, isso já é muito importante, né? Eu dou aula na Unesp, no curso de Serviço Social, e também dou aula na UNAT, na Universidade Aberta, sou coordenadora. Então, a gente está sentindo de perto, como ela falou também na prece, né? Dos idosos nesse momento, o tanto que é importante a convivência social, principalmente nessa pandemia, né? Não podemos cair no isolamento social. Então, a família é onde inicia o aprendizado dos relacionamentos, né? E que se produz os relacionamentos mais saudáveis, mediante o espírito da fraternidade que deve existir entre os seus membros. Então, veja, gente, a família, por isso que a gente fala, ela é a base da sociedade, né? E para nós espíritas, a convivência na família é uma coisa muito boa, muito saudável. E principalmente porque é lá que a gente vai aprender os nossos princípios morais, os nossos princípios éticos, né? E principalmente também religiosos. Então, a caridade, portanto, reflete o princípio cristão fundamental de amar o outro, assim como amarmos a nós mesmos, tendo a aplicação tanto moral quanto material, né? Pode passar o slide. Então, vejam, gente, agora eu vou trabalhar com vocês um pouquinho. Kardec perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como entendia Jesus? E os espíritos respondem. A resposta foi benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. É difícil, né? Às vezes a gente fala, é fácil, mas praticar isso na prática é muito difícil. Não é tão fácil assim. Então, veja, a caridade, segundo Jesus, não está restrita à esmola. Porque às vezes a gente pensa que a caridade é só material. Eu dou uma esmola, eu faço isso e já está pronto. Não. Né? A mais importante é a caridade moral. Né? Ela abrange todas as relações que temos com os nossos semelhantes. Quer sejam nossos inferiores, nossos iguais e nossos superiores. Né? Ela nos ordena a indulgência, porque nós mesmos temos necessidade dela. Isso, gente, está lá na pergunta 586 do Livro dos Espíritos. Então, veja quanto que é importante. Então, vamos compreender um pouquinho o que é a benevolência, o que é indulgência e o que é o perdão. Né? Como que a gente veja isso? Então, vamos lá. Olha, a benevolência. O que significa a benevolência? A benevolência é demonstrar bondade, a boa vontade em relação às outras pessoas, revelando o altruísmo e a empatia. Então, essa é a benevolência, né? É a bondade. É nós sermos bondosos. A nossa relação com a outra pessoa está baseada na bondade. Assim, ser benévolo é ter boas intenções, é ser sincero, compreensivo e tolerante. É difícil, não é? No nosso relacionamento do dia a dia, nem sempre é fácil. Principalmente com as pessoas mais difíceis, né? Se você fala bom dia para uma pessoa, ela te responde assim, bom dia só se for para você, porque para mim tá péssimo. Já começa para
travar o diálogo, né? E às vezes até a gente mesmo se fecha, não se abre para poder estar conversando e ser benévolo, né? Mas isso, gente, a Joana de Jesus diz que é construído, que nós devemos construir. E o que quer dizer isso? Que é um processo, né? Então, nós precisamos exercitá-los para que a gente possa praticar com mais. Quanto mais a gente exercita, mais nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo. Então, veja, gente, a benevolência é um exercício de cada dia. Jesus disse: amar os nossos amigos e, sobretudo, os nossos inimigos. E aí está o grande paradigma de Jesus. Ele mudou o paradigma. Mudou? Porque antes, com Moisés, como é que era? Né? Olho por olho, dente por dente. Né? Aqui Jesus mudou o paradigma. Jesus veio dizer: amai os vossos inimigos. Você vê, é por isso que a gente fala que Jesus foi um revolucionário. Revolucionário no sentido do bem, no sentido do bem moral. Revolucionário no sentido de mudar paradigma. E aqui ele está mudando paradigma, né? Então, pode ser através de palavras e de atitude em cada dia. Então, para ser benévolo, nós podemos ser através da palavra, né? Por que da palavra? Porque é muito importante. Às vezes, não é o que você fala, é como você fala. Esse como, gente, é muito importante. Se você falar com uma voz agressiva, a pessoa recebe aquela agressão. Se você falar com uma voz suave, leve, se você escolher as palavras, se você souber falar, gente, já ameniza o diálogo muito e já favorece o diálogo, né? E vamos ver ainda mais a benevolência, né? Pode passar para nós. Então, veja, olha, a caridade é sinônimo de piedade, nos diz Allan Kardec, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no entendimento do Espírito Michel. Veja, o sentimento mais próprio para vos fazer progredir, tomando o vosso egoísmo, o vosso orgulho, e que dispõe a vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo. Então, veja, gente, a importância, né, de nós vencermos o egoísmo. Porque nós, enquanto espíritos imperfeitos, nós ainda temos muito o egoísmo e o orgulho, né? E muitas vezes está mesclado. Aí a gente fala assim: mas eu não sou orgulhosa, né? Será que não? Será que a gente entende perfeitamente como é ser orgulhoso, né? Porque muitas vezes a gente tem uma noção limitada, né? Isso é problema. Então, veja a humildade. Ser humilde, gente, às vezes a gente fala assim: aquela pessoa é humilde porque ela é simples. Não. Humildade é você saber exatamente o que você é. É você saber exatamente as suas limitações e as suas qualidades também, né? É você ter a humildade de dizer: eu não sei isso, mas eu vou procurar, eu vou entender melhor, né? Porque muitas vezes as pessoas têm vergonha e vão dizendo, às vezes, coisas que ela nem sabe. Então, isso é ser humilde, né? É uma forma de humildade também. A benevolência e o amor ao próximo. Essa piedade é que nos comove até as entranhas, diante do sofrimento dos nossos irmãos, que nos fazem estender a mão segura e arranca lágrimas de simpatia. Então, veja, quando nós chegarmos nesse estágio, quando nós vencermos o orgulho e a vaidade, e quando nós, ao invés disso, estendermos a nossa mão segura a essas pessoas, né? E a benevolência, como diz a Joana de Anjos, que você era aqui, olha que linda que ela está. Então, veja, olha, cada comportamento de benevolência tem a possibilidade de nos preencher os sentimentos nobres e sentimentos de compaixão e piedade. Então, veja, quando eu me compadeço daquela pessoa, eu não julgo.
Quando eu me compadeço daquela pessoa, eu ouço ela, eu me abro para entendê-la, né? Que foi o que Jesus fez, não foi? Que ele estava na areia escrevendo, e ele disse: atire a primeira pedra a mulher, né? Adúltera que estava lá. Ninguém atirou. Atire a primeira pedra que não tem pecado. Quem que não tem? Né? Todos nós que estamos aqui somos espíritos imperfeitos, né? Procurando a perfeição, viemos aqui a reencarnação, o objetivo fim é a nossa reforma íntima. Então, veja, Joana de Anjos nos diz, ela define benevolência. Olha que maravilha. Ela diz assim, ó, um sentimento de profundo amor pelo seu próximo, de compreensão pelos seus atos. Então, quando eu compreendo o meu ato do outro, eu não julgo, né? Isso é muito importante. Então, o próximo somos nós do outro lado. Olha aqui que Joana de Anjos nos coloca. Porque muitas vezes a gente se acha o santo e julga o outro, né? E, na verdade, olha, o próximo somos nós do outro lado, com as mesmas carências e necessidades, guardando a lapidação indispensável à vitória sobre as paixões. Então, veja, nós temos que vencer isso, né? Renasceste na Terra para amar, ensinar e demonstrar amor. Olha como é difícil. Então, nós nascemos para amar, não é? Então, vamos exercitar isso. A caridade é a indulgência. Então, nós já vimos a benevolência, que é o BIP, né? Agora a indulgência. Ó, é a capacidade de aceitar e tolerar as atitudes alheias, sem julgamento, analisando com bem menos severidade seus erros e equívocos. Mas isso se trata da caridade mais difícil de ser praticada, a caridade moral. Porque simplesmente não sabemos lidar com as imperfeições alheias, compreendendo-os, né? Então, isso eu tirei à luz do Espiritismo, Silvia Helena Peçanha. Então, veja, gente, é necessário que nós aprendemos a ser indulgente, né? A lidar com as imperfeições do outro, porque nós também somos imperfeitos, né? Então, já vimos a benevolência, vimos agora a indulgência. Podemos continuar? Pode passar o próximo slide. E, por fim, Joana de Anjos vai nos falar, que é o BIP, né? Que é o perdão. Então, a Joana de Anjos define o perdão em 3 fases. O primeiro é perdoar o outro. É muito difícil, né? Também não é tão fácil. Eu vejo gente que diz assim, eu mesma também, eu sou santa. Ah, eu perdoo, deixa que ele passe na outra calçada de cá. Eu perdoo, mas também não esqueço. Fica guardado lá numa gavetinha. Então, você não perdoou. Porque quem perdoa, esquece. E quem perdoa, quando vê o outro, não rebela, não sente esse sentimento. Você, quando perdoa, você olha com indulgência, com benevolência para o outro. Então, aquilo não te faz mal. Então, afinal, o teu opositor não desejou ferir-te realmente. E se o fez com essa intenção, perdoa ainda. Perdoa com maior dose de compaixão e amor. A Joana de Anjos está dizendo, pode ser que ele nem fez para te ofender, né? E a gente já se sente ofendido. Então, por mais grave que hajam sido as ofensas e as agressões sofridas, sempre mais infeliz é aquele aos demais que perturba. Mesmo consciente, não tem ideia da qualidade sobre a conduta infeliz. Então, olha o que Joana de Anjos está nos dizendo, que aquela pessoa que nos ofendeu, ela é muito mais infeliz do que nós. Porque quando a gente ofende alguém, é porque você está machucada, né? Você está com dor. E o outro, gente, então, perdoar o outro, o primeiro, o segundo é o perdão. Na minha opinião, é mais difícil. Outro dia eu ouvi a Fátima Bernardes, sem querer, assim, dar uma olhada lá, estava um psicólogo falando que o auto-perdão é mais difícil. Eu não sei para vocês, mas para mim também é o auto-perdão. Porque você fica assim, não, eu não merecia aquilo que a Tânia me fez. Eu não merecia. Então, a gente começa a cair na autopiedade. Então, Joana de Anjos nos diz que, de preferência, que a gente comece a pensar assim, o que é que eu tenho que aprender com isso?
Ninguém passa por coisas à toa. Então, se porventura alguém te ofendeu e você está lá magoado, então você vai guardar esses ressentimentos dentro de você, essa mágoa. Joana de Anjos fala que isso é um lodo. Isso faz mal para nós. Então, e afeta, ela vai dizer, ó, o nosso sistema nervoso central. Então, é muito importante, não é, gente, não sentir mágoa. Não é não sentir o que a gente sente mesmo, nós somos espírito inferior. Joana de Anjos fala que é você reconhecer que está magoado e ver o que você pode fazer para sair disso. Para não ficar alimentando isso dentro de você. Então, gente, o auto-perdão é muito importante. Então, nunca pergunta assim, ai, por que eu estou passando por isso? É uma injustiça. E ao invés disso, pergunta, o que é que eu tenho que aprender com isso? Porque tudo é uma lição. E sempre a gente está aprendendo, né? Podemos passar. E vamos, então, para a terceira fase do perdão. A Joana de Anjos fala que a terceira fase do perdão é a gente pedir a Deus, não para Deus nos perdoar, porque Deus não ofende, Ele é perfeito, né? Mas é no sentido da oração. Quando eu oro por aquela pessoa que me magoou, a espiritualidade vai trabalhando e nós vamos mudando a sintonia. Então, é mais fácil de eu perdoar aquela pessoa que me magoou. Ou mesmo quando eu magoei alguém. Então, fazer prece no sentido de estar trabalhando isso. E a espiritualidade vai nos ajudar. Eu, às vezes, à noite, quando eu estou muito magoada com alguém, que alguém me magoou, eu mentalizo aquela pessoa e vou mentalizando, e vou tirando, vou emitir uma luz de paz, de fé, de esperança, de otimismo, de alegria, e isso vai melhorando. Então, em síntese, o que a gente entende por caridade? Então, Joana de Anjos nos diz, é perdoar teus perseguidores. Eles já são infelizes, em razão de que cultivam no íntimo o que realmente são. Então, se você não perdoar, né, eles já são, olha, infelizes por eles mesmos. Não precisa você fazer nada para eles, porque eles já estão sofrendo. Se eles não tivessem, eles não iam te magoar, né? Perdoar não significa concordar com um ato infame, nem com a pessoa desatinada. Né? Divaldo, meu querido amigo, que gosto muito e respeito muito, ele diz que a gente não precisa ser amigo daquela pessoa mais, porque às vezes a gente não tem mais aquela afinidade, porque a amizade é afinidade. Mas é você não guardar mágoa, nem rancor, né? Então, constitui o ato de não revidar com mal aquele que é dirigido. E a gente precisa tomar muito cuidado, né? Eu não sei o que você, mas de repente eu falo assim, ó, tá vendo? Ela tá pagando, ela tá sofrendo porque ela fez. Então, de alguma forma, nós estamos desejando mal para aquela pessoa. Então, é realmente desejar o bem para aquilo, né? Então, Joana nos diz assim, ó, seja a tua palavra de gentileza e de esperança em qualquer situação. Entretece comentários respeitosos e educa os que comportem a palavra, gerando otimismo, fraternidade a todo momento. Então, a todo momento, procura sempre ser fraterno, falar palavras de otimismo, de alegria, né? Isso sim nós estamos sendo caridosos. Pode passar? Então, veja, gente, olha, Jesus e o perdão. Joana de Anjos diz, né, que Pedro, que conviveu com o mestre, intimidade dele, recebeu indiscutíveis tesouros de amor de Jesus. Pensa, gente, você conviver com Jesus, né? E Pedro teve esse privilégio, né? Ele conviveu com Jesus. Então, Joana de Anjos fala, é indiscutível os tesouros de amor e de socorro. Entretanto, negou 3 vezes Jesus, apesar de ter advertido sobre o egoísmo que ainda permanecia em seu caráter. Jesus disse, né, que ele ia trair de jeito nenhum, mas traiu, né? 3 vezes Jesus. E Judas também não resistiu à tentação, vendeu-o a fim de lucrar as moedas da traição, caindo logo mais
e optando pelo suicídio. Então, veja, gente, né, como é que vai. Então, Jesus, diante de Jesus, diz, sabendo que seria traído por um amigo e por outro negado, não demonstrou contrariedade nem decepção. Antes, lhe revelou com delicadeza os perigos em que tropeçariam. Após consumada a tragédia, buscou o primeiro, que foi Pedro, buscou primeiro que se suicidaria nas regiões, buscou Judas, né? Que se suicidaria em reuniões teimosas para onde se dirigou. E depois, novamente, convidou Pedro ao seu rebanho, né? Ele que foi o grande promotor de Jesus, transferindo seus conhecimentos, ajudando, trabalhou imensamente. Então, veja, Jesus perdoou, né? Se ele não tivesse perdoado, não teria ocorrido. Então, você vê a grandeza de espírito. Nós temos que seguir a mesma coisa, porque Jesus é perfeito. E esse é o nosso objetivo fim, né? De encarnação em encarnação, nos melhorando para conseguirmos essa evolução. Pode passar? Então, veja, gente, e aí, nós já entendemos o que é a caridade moral, o que é a caridade espiritual, e nós já entendemos a caridade, a benevolência, a indulgência e o perdão. Agora nós vamos trabalhar como exercitar a caridade. Como que nós vamos exercitar essa caridade? Vencendo o egoísmo pela caridade, né? Então, o Kardec fala, né, os espíritos, um dos piores vícios do ser humano, apontados pela doutrina espírita, é o egoísmo. A questão 913, sobre a qual, do livro dos Espíritos, fala sobre a tal prática que podemos considerar a mais radical do ser humano. Como uma das principais virtudes apontadas por Kardec é a caridade. O egoísmo é o que há de pior numa pessoa. Então, nós temos que vencer o egoísmo, né? Como o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, né? Haverá sempre um caminho para mais sagaz. Uma luta de interesse, onde os laços sagrados da família não são os mesmos respeitados, né? Que é Pascal, segundo o Espiritismo. Então, veja, gente, a necessidade que nós temos de vencer o orgulho e o egoísmo, para que nós possamos exercitar a caridade, a benevolência, a indulgência, o perdão, né? A caridade moral, a caridade espiritual. É necessário que a gente comece a vencer. Vocês sabem que eu estudo envelhecimento e velhice, né? Eu estudo e pesquiso envelhecimento, sou coordenadora da UNAT Aberta, a terceira idade, Universidade Aberta, a terceira idade. Então, vou falar um pouquinho para vocês aqui como exercitar, né? Já fomos até preparados, porque na oração nosso irmão falou, né, dos idosos, como estão os idosos, né? Então, a gente sabe que o envelhecimento populacional é uma conquista da humanidade devido aos seguintes avanços: o declínio na mortalidade, a diminuição na natalidade, o saneamento básico e, principalmente, os avanços da medicina, né? Então, as pessoas estão vivendo mais. Agora, o grande desafio do século XXI é justamente atrelar essa vida mais longa com a qualidade de vida. Esse é o grande desafio que nós temos, né? Porque, para isso, o que nós precisamos? De políticas sociais para estar ajudando. Nós, na Constituição, já tem lá para os idosos, na Política Nacional do Idoso que nós conseguimos, no Estatuto do Idoso. Então, isso é importante. Mas também tem desafios nossos, de nós, as pessoas, né? Tanto de quem relaciona com o idoso, quanto com o idoso mesmo. Pode passar. Então, veja, gente. Olha para vocês verem, em 1950, tá vendo aqui? Em 1950, olha a curva, como foi aumentando. Então, aumentou significativamente. Em 2040, gente, o número de idosos vai ser imenso, né? Eu fiz um pós-doc em Portugal, em Erbil. Lá em Portugal, né, na Europa, o envelhecimento nos países como o nosso, Brasil, né, que a gente fala país periférico, país em desenvolvimento,
ainda está acelerado, mas lá começou desde 45, depois da Segunda Guerra, as pessoas já começaram a viver mais, né? E então lá a gente sai na rua, o que tem de idoso de 90 anos, assim está escrito, né? Então, vocês veem que o aumento é significativo. Agora, é necessário atrelar a qualidade de vida a isso, né? Pode passar? Então, veja, como relacionar com o idoso? Como ser caridoso com essa pessoa idosa? Então, cuidar das pessoas idosas. Veja, respeitar essa individualidade, evitando generalização. Não tem isso, gente. Tem muita gente que fala assim, ai, mas esse idoso é chato. Não é. Não é. Pode ser que tenha um, que ele já foi a vida toda daquele jeito, e depois, quando fica velho, doutora molecular, pode até piorar. Mas, de uma forma geral, gente, as pessoas idosas não são. Então, não generaliza, né? Não existe, gente, velhice. Existe velhices, né? Ela não é homogênea, ela é heterogênea. Vai depender da classe social onde você vive, vai depender da sua família, das suas convivências, de como você cuidou da sua saúde, de como você cuidou do seu espírito. Então, existe velhice e velhices, né? Não vamos, então, generalizar. Não precisa infantilizar o idoso. O idoso não é criança. Tem muitos idosos que não gostam. Ai, que gracinha, que bonitinho. Aquele cabelo. Tem gente que não gosta. Não precisa infantilizar o idoso. Não tratá-lo como doentes incapazes. Gente, tem gente com 80 anos com saúde ótimo. E está lá na unidade que vocês ficam bem melhor do que nós, né? Então, não são incapazes. Preservar sua autonomia e independência. Tem muita gente que é super protetora, tem uns que não cuidam, tem uns que cuidam demais. Então, não há necessidade, gente. Ah, eu vou já tirar o valor cheque da minha mãe, do meu pai, não vou deixar eles irem, sair. Não, muito pelo contrário. Vamos sempre, gente, trabalhar. Tinha uma amiga minha que participava do Conselho do Idoso também, ela dizia, a mãe dela estava com mal de Alzheimer, e todo dia ela perguntava para ela, mãe, a senhora quer tomar só uma piscada? A senhora não quer 2 piscadas? Para, gente, trabalhar a autonomia da pessoa. É importante essa autonomia, né? E também ajudar a desenvolver aptidões. É um grande momento para isso, não é? Que às vezes a gente teve sempre com vontade de fazer um bordado, mas tinha que criar os filhos, tinha que trabalhar, não deu. Fazer um curso na Universidade de Meta Terceira Idade que vocês podem fazer. Tem diversos cursos de autoconhecimento, tem curso de filosofia, tem diversos cursos. E além de que as pessoas com mais de 55 anos podem também frequentar os cursos da universidade. Relações internacionais, direito, serviço social, história, né? Então, é uma grande oportunidade. Ter paciência, pois seu tempo é outro, sou mais lento. Eu tenho uma amiga minha que ela disse assim, Nancy, eu falo com o meu neto assim, me ensina a mexer com o celular. Aí ele vai lá depressa demais, né? Aí ela fala, não, vai devagar. Aí chegou uma amiga dela, ele foi ensinar também, aí eu disse, já sei, olha, vai devagar. Então, e também não é todos os idosos, mas às vezes acontece de ser mais lento, porque eles nunca trabalharam com isso, né? Com essa internet, né? Com essa tecnologia. Então, ter paciência, pois seu tempo é outro. Trabalhar as suas perdas e os seus ganhos. A maior parte dos idosos não aceita a perda. Então, olha o tanto que o Espiritismo pode ajudar nisso. Promover muito a estimulação biopsíquico-social. É importante, gente, a gente fazer todos esses estímulos, né? Pode passar? Então, veja, gente, olha, como exercitar ainda, né? A composição da família espiritual está voltada muito para a realização individual. Então, antes a gente almoçava todo mundo junto, a família era. Hoje, cada um por si, porque eu preciso correr, porque eu vou aprender. Então, fica muito individual. Isso vai afetar
os velhos, né? Vai afetar a pessoa idosa muito, né? Então, é importante a gente dar um tempo para eles também, a gente dar atenção. E Joana de Anjos vai nos dizer também que muitas vezes coloca um quartinho lá no fundo, o idoso, e ele não tem a convivência com a família. Então, é muito importante que a gente tenha essa convivência. O idoso, gente, a maioria, não tanto no estado de São Paulo, mas no Nordeste, por exemplo, ele ganha pouco, mas como o que ele ganha todo mês está lá, ele sustenta a família. Tem muita gente que vive com o dinheiro do idoso, né? Sustentam e muitos, né? Então, muitas famílias não têm algum membro para cumprir esse trabalho. Então, quando o idoso precisa ser cuidado, às vezes, gente, põe uma pessoa só. Não é o ideal. Todos têm que participar. Eu me lembro muito bem, a minha mãe, por exemplo, como ela queria que a minha irmã fosse lá, com o meu irmão, ela morava comigo, né? Então, é importante e revisar também, né? Então, um dia fica comigo, outro dia fica com o meu irmão. É necessário todos para cuidar. E as pesquisas, gente, têm mostrado que tem muito idoso cuidando de idosos. E aí é um problema sério, porque muitas vezes o cuidador vai primeiro do que o próprio idoso, né? Então, precisa ter cuidado, tá todo mundo junto, ajudando para fazer isso, né? A velhice afeta o grupo familiar a partir do momento que ela não é encarada como um fato, e sim como um problema. Ah, mas é muito... Não, gente. Não é encarar como um problema, né? A velhice, como diz o médico lá de Brasília, da Universidade Aberta lá de Brasília, ele diz, é uma estação. Assim como nós tivemos a infância, nós tivemos a juventude, nós tivemos a maturidade, também vamos ter a velhice, né? Então, é uma fase da vida, precisa encarar. Agora, gente, uma coisa que está ocorrendo muito, muito é a violência contra a pessoa idosa. E nessa época de pandemia aqui, gente, aumentou significativamente a violência contra a pessoa idosa. Então, é muito importante que nós tenhamos consciência disso, né? Para que nós tratemos bem os nossos idosos. E se porventura alguém denunciar, eu faço parte do Conselho do Idoso, né? E deve denunciar para que a gente possa melhorar, né? Para que a gente possa ir atrás e ajudar essas pessoas. Então, a violência tem sido significativa, né? Nós temos o centro-dia, que é aquele que a pessoa fica o dia todo e à noite vai para casa, continua o vínculo familiar, e temos as instituições asilares, né, que também a pessoa fica lá. E lá, gente, o que mais ocorre é que a família deixa eles lá e muitas vezes não volta. Tinha uma pessoa que era lá no NAT, eu fui visitá-la numa instituição, ela estava na porta com a balinha na mão. Eu disse, mas não vou citar o nome por questões éticas, mas o que a senhora está fazendo aqui? Ela disse para mim, Nancy, eu estou esperando o meu filho, ele falou que vem. Ele falou que não vai me deixar aqui. Na verdade, eu tinha vendido a casa dela e ela não queria permanecer ali. Então, não tem problema colocar em instituições asilares, porque às vezes, gente, hoje em dia, para cuidar do idoso não está fácil. Às vezes você tem que ter fisioterapeuta, você tem que ter vários profissionais. E lá nas instituições asilares não é fácil. O que não pode é abandonar, né? Não pode abandonar. É preciso que esses laços sejam. Isso é ser caridoso. Isso é fazer caridade para os nossos idosos, né? Pode passar. Então, veja, gente, é a velhice e a caridade, a solidão, propicia a visão desfocada da realidade, o tempo em que embrutece, alienando o homem que perde o contato com vários valores, nos quais se expressam as leis do progresso moral. Então, veja, gente, tem muita gente que está no isolamento social. A pessoa cai em depressão. Quantos idosos, gente, a pesquisa tem mostrado para nós, quantos idosos estão caindo em depressão? Aumentou significativamente e levando, gente, ao suicídio.
As pesquisas têm mostrado isso. Não estou falando para vocês de achismo, não. São pesquisas mesmo que nos comprovam isso. Então, conviver com as perdas. Os idosos, gente, precisam aprender a conviver com as perdas. Ah, mas eu perdi minha mãe, perdi meu filho, perdi isso. Gente, o espiritismo ali vai ajudar muito. Porque a gente sabe, gente, que nós somos mudando de plano, né? Que, na verdade, nós vamos encontrar com ele logo, né? Então, o espiritismo convida todos nós a refletirmos enquanto os espíritos que somos, né? É necessário que a gente tenha essa clareza, né? Que a volta para a pátria, eles estão lá nos esperando e que amanhã a gente vai ver, né? A perda da saúde, né? É importante que a gente procure ao longo da vida, a gente já ir trabalhando bastante com a nossa saúde, tentando melhorar. E quando não conseguirmos, a gente seja humilde para aceitar, porque faz parte da vida, né? Faz parte dessa terceira idade a gente ter isso, né? Eu vi também isso do Mundo Espírita, Federação Espírita do Paraná, que eles tinham também colocado lá, que eu achei interessante. Pode passar também. Então, veja, gente, olha, sentir-se um fardo. Muito idoso comenta comigo isso na UNAT. Ah, não, eu sou um fardo para minha família. Eu estou atrapalhando, né? Eu só necessito de muito cuidado. Então, gente, a gente precisa mostrar para o idoso que não é isso, né? Que ele não é um fardo para ninguém, né? E nem deixar, como diz a Joana de Ângelo, lá no cantinho, lá no imóvel do fundo, escondendo ele, que às vezes ele nem anda direito. É necessário, gente, a gente ter essa convivência com os idosos, não é? E mostrar isso para os nossos filhos. Lembra daquela música que tem, né? Que ele fala que está internado, o pai dele está internando o avô dele. Ele falou, então me dá aquele manto lá que ele está levando. Ele falou, mas para que você quer aquilo? Ele falou, não, porque amanhã eu vou internar o senhor e aí eu uso o manto também. Então, veja, gente, que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos, né? O que a gente está mostrando? Então, vamos mostrar o nosso respeito aos nossos idosos, o nosso amor, né? A nossa confiança, né? O nosso familiar querido. Ele traz, gente, ele tem uma sabedoria imensa e passa também para as crianças, para os netos. Então, é muito importante isso, né? E, principalmente, incentivá-los também na sua independência, na sua autonomia, né? Então, das instituições asilares, eu já falei para vocês, né? O problema não é colocar lá. O problema é perder os vínculos familiares. É necessário, gente, que sempre seja feita essa visita, fortalecer esses vínculos, né? Nós, as redes sociais, trabalhamos muito isso com as famílias, né? Não ser colocado nos quartinhos do fundo, né? Joana Dias veio nos dizer, os quartos do fundo dos lares confortáveis, proibido de aparecerem para não causarem constrangimento aos filhos saudáveis, ingratos, desafiando nas reuniões domésticas para usar os seus amigos. E, por outro lado, gente, nós temos um outro também, uma contradição, né? Muitos idosos, gente, cuidando de neto, né? Os filhos hoje, às vezes, deixam, não tem problema dos avós ajudar. O que não pode, gente, é a responsabilidade para os avós, porque a responsabilidade é dos pais. A educação deve ser feita pelos pais, né? Eles que têm o compromisso de educar seus filhos. Então, pessoal, concluindo, o momento populacional da pessoa idosa no mundo, o espiritismo vem aqui com o cristianismo redivivo, né? Junto a essa população mais idosa, né? Então, sobre a ótica do evangelho, caberá aos familiares cuidar com ternura de seus idosos, até porque normalmente receberam em suas infâncias todo o cuidado que necessitavam. Então, de uma maneira geral, a gente deve cuidar com ternura das nossas pessoas idosas, né? Dos nossos idosos com maior carinho, né?
E a caridade para consigo mesmo. É importante que, às vezes, se as pessoas, né, estão sendo tratadas com indiferença, elas têm que perdoar esses, não ficar guardando mágoa, rancor, né? A gente tem que perdoar, né? E entender o lado do outro também, né? O mundo está repleto de ingratos, mas o amor lentamente vence as resistências e o egoísmo e espalha ternura, afeto e gratidão em toda parte, diz a Joana de Ângeles, né? Então, o amor vai vencer. Assim, convidamos todas as pessoas idosas, um comportamento sempre feliz, ativo, bem, procurando aproveitar as infinitas oportunidades de aprendizado que nós citamos. Eu vi também isso no mundo espírita, da Federação Espírita. Então, convido a todos os idosos também, né, a viver bem, a aproveitar essa fase de vida. E a todos que cuidam dos idosos, que convivem, ser caridosos, né? Praticar a caridade, né? Amar, respeitar e fazer o melhor que nós podemos. Então, gente, o que nós tiramos disso tudo? É que a caridade, ela é moral, ela é espiritual, e principalmente espiritual, né? E além disso tudo, o que nós vimos também? Que é o BIP, a benevolência, a indulgência e o perdão para todos. Muito obrigada, desculpa se falei demais. Foi um prazer estar aqui com vocês. É isso, Nancy, foi ótimo. A caridade em outro prisma, né? Porque geralmente a gente pensa a caridade só em estar distribuindo a parte material, né? E essa, para com os nossos idosos, é muito importante, né? Que sem eles nós não estaríamos aqui, né? Então, Nancy, muito obrigada. Que os bons amigos espirituais, senhor Ives Barçanufo, né, o coordenador pedagógico da Terra, continue sempre te amparando, te iluminando nessa tarefa da divulgação do Evangelho, né, de Jesus. Que assim seja. Gratidão, minha amiga. E agora nós vamos chegando ao final, né, da nossa reunião. A Nancy falou muito, mas eu estava aqui ó, tão intertida que o tempo passou e eu não vi. Mas que bom, né? Tá aqui toda segunda-feira nos encontrando, né? O seu Adalto está aí? Tá, dona Shirley? Tá sim. Ele vai fazer oração para nós? Ah, tá ali, já está prontinho. Mas antes do seu Adalto fazer oração para nós, eu quero fazer 2 convites para vocês. Eu quero fazer um convite. O primeiro é quem quiser ser um sócio contribuinte da nossa instituição, né, do Centro Esperança e Fé, procurar qualquer um dos nossos trabalhadores, o Eduardo, a Mara, a Deise, nos chamar no particular e conversar conosco, né? Será um prazer ter vocês participando mais efetivamente da nossa instituição, tá bom, gente? Aí a gente explica direitinho como funciona. O outro é um convite, cadê o Pex? Põe aí para nós. Está um pouquinho distante, mas eu vou fazer o convite essa semana e a próxima, né? Que é da evangelização. O departamento de evangelização da nossa casa está convidando os nossos evangelizandos, sejam os nossos evangelizandos do domingo da manhã, como os da noite, que frequentava a evangelização durante toda a semana à noite, né? Eu achei tão bonito. Tá vendo o que a pandemia faz? Ela faz unir, tá unindo todo mundo. Ontem eu entrei na reunião, todas lá preparando. Então, no dia 21 de fevereiro, às 9 horas, vai haver essa reunião. Aí, de repente, o Eduardo falou assim, mas meu filho ainda não está nessa evangelização, mas eu gostaria que ele fosse. Pode ir também. Nós vamos estar disponibilizando o link
E aí, aquele que quiser participar da nossa evangelização, pode vir estar conosco no dia 21 de fevereiro, às 9 horas, vai ser transmitida pelo Google Meet. Ok, gente? Então, fica esse convite e vai ser muito bom ter vocês conosco, né? Agora, então, finalizando, é o momento de nós mentalizarmos o nosso centro, mentalizar ali o nosso salão, com toda a equipe material e espiritual reunida, mentalizar também Jesus entrando pela porta da frente da nossa casa, nos amparando, nos iluminando, nos dando força, nos intuindo para a verdadeira prática da caridade. Então, meus irmãos, vamos mentalizar todos os nossos familiares, os nossos parentes, amigos, aqueles nossos irmãos que estão nos hospitais, ou mesmo em suas casas, em seus leitos, aqueles que cuidam dos nossos irmãos doentes, os nossos irmãos que estão nos presídios, os que perambulam pelas ruas, que todos possam receber as bênçãos de Deus, de Jesus e de toda a equipe espiritual que ampara e ilumina o nosso centro, o Centro Esperança e Fé. Que nós possamos ter a esperança e a fé de dias melhores. Seu Adalto? Nosso Pai, que estais em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Assim seja. Assim seja. E assim será. Muito obrigada, seu Adalto, obrigado a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.